Olá pessoal, meu nome é Wellington e hoje vamos aprender um pouco de sistemas operacionais. O objetivo dessa aula é conhecer o que é e o que faz. O que é um sistema operacional? O sistema operacional, também conhecido como SO, é uma coleção de programas que inicializam o hardware do computador, fornece rotinas básicas para controle de dispositivo, fornece e gerencia escalonamento e interação de tarefas, mantém a integridade do sistema. Vamos usar um sistema operacional de alarme como um exemplo. O sistema operacional muito simples para um sistema operacional de controle de segurança poderia ser armazenado numa memória ROM, que é só de leitura, um chip que mantém instruções e assumir o controle ao ser ligado ao computador. Sua primeira tarefa seria reajustar e provavelmente testar os sensores de hardware e alarmes, e então ativar uma rotina monitorando ininterruptamente todos os sensores introduzidos. Se o estado de qualquer sensor de entrada for mudado, é ativada uma rotina de geração de alarme. Em um grande computador multiusuário, com muitos terminais, o sistema operacional é muito mais complexo. Tem que administrar e executar todos os pedidos de usuário e assegurar que eles não interfiram entre si. Tem que compartilhar todos os dispositivos que são seriais por natureza, dispositivos que só podem ser utilizados por um usuário de cada vez, como impressoras e discos, entre todos os usuários que pedem esse tipo de serviço. Adicionalmente, o sistema operacional precisaria apresentar a cada usuário uma interface que aceita, interpreta e então executa comandos ou programas do usuário. Essa interface é comumente chamada de shell, cápsula em inglês, o interpretador de linha de comando, CLI. Em alguns sistemas, ela poderia ser uma simples linha de texto, que usam palavras-chave, como o Microsoft DOS ou Unix. Em outros sistemas, poderia ser gráfica, usando janelas e um dispositivo apontador, como um mouse, com o Windows XP. As várias partes de um sistema operacional. Um sistema operacional de um computador que é utilizado por muitas pessoas ao mesmo tempo é um sistema complexo. Contém milhões de linhas de instruções escritas por programadores. Para tornar os sistemas operacionais mais fáceis de serem escritos, eles são construídos como uma série de módulos, cada módulo sendo responsável por uma função. Os módulos típicos de um grande sistema operacional multiusuário geralmente são: núcleo, gerenciador de processos; escalonador, gerenciador de arquivo. O núcleo. O núcleo, ou kernel, é o componente central do sistema operacional. Ele serve de ponte entre aplicativos e o processamento real de dados, feitos a nível de hardware. Algumas das funções executadas por ele são: chaveamento entre programas, controle e programação de dispositivos de hardware, gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, escalonamento de tarefas, comunicação entre processos, processamento de execução e interrupção. Nosso sistema simples de monitoração de segurança não teria todas as funções acima, já que provavelmente seria um sistema monotarefa, executando apenas um programa. Como tal, não precisaria processar permutas entre mais de um programa ou permitir comunicação entre programas. Seria comunicação entre processos. A gerência da memória seria desnecessária, já que o programa residiria permanentemente em ROM ou em um EEPROM, que é uma forma programável especial de ROM. Um sistema operacional projetado para manusear um grande número de usuários precisaria de um núcleo para executar todas as funções citadas anteriormente. Programas de usuários geralmente são armazenados em disco. Assim, precisa ser carregado em memória antes de ser executado. Isso apresenta a necessidade de gerência da memória, já que a memória do computador precisaria ser pesquisada para localizar uma área livre para carregar um programa de usuário na mesma. Quando o usuário tivesse encerrado a execução do programa,
a memória consumida por ele precisaria ser liberada e se tornaria disponível para outro usuário, quando solicitado. Sistemas operacionais de multiprocesso. O processador do computador executa um processo por um período pequeno de tempo e então muda para o próximo processo e assim por diante. Como o processador executa milhões de instruções por segundo, isso dá a impressão de muitos processos serem executados ao mesmo tempo. Em um sistema de computador que suporta mais de um processo de cada vez, algum mecanismo deve ser utilizado para intercalar de uma tarefa para outra. Há dois métodos principais utilizados para essa troca. Escalonamento por cooperação indica que uma tarefa que está sendo executada atualmente deixará voluntariamente em algum momento o processador e permitirá que outros processos sejam executados. Escalonamento preemptivo significa que uma tarefa corrente será interrompida e o processador se dedica a outro processo em estado de espera. A decisão de qual o próximo processo deve ser executado é chamado de escalonamento, schedule, e pode ser feito em uma grande variedade de maneiras. Os processos são organizados em fila circular, conhecida como round robin. Quando um processo corrente se deixa, vai para o fim da fila, se formando um círculo. Escalonadores preemptivos usam um relógio em tempo real que gera interrupções a intervalos regulares. Cada vez que uma interrupção ocorre, o processador muda para outra tarefa. Carga do sistema operacional. O sistema operacional pode ser carregado na memória de um computador de duas maneiras. Já está presente em ROM ou é carregado a partir do disco quando o computador é ligado. Se o sistema operacional já está presente na ROM, para sistemas tipo controladores industriais, bomba de petróleo, ele ganhará controle imediato do processador ao ser ligado ao computador. Para sistemas mais complexos, o sistema operacional é armazenado normalmente em uma mídia secundária, como o disco, e ele é carregado em RAM quando o computador é ligado. A aula de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Crítica, dúvidas, sugestões, acesse a área específica no site e deixe seu comentário.